E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal É o Peperaio e eu sou o Peperaio. E eu estava olhando os comentários dos últimos vídeos que a gente fez aqui no canal. Eu fiz já 3 vídeos, né? Um contando um pouco sobre a minha trajetória. Hoje eu vou me aprofundar nela porque muitos pediram para que eu contasse toda a minha história, desde da minha infância até aqui. Quais empregos eu trabalhei, por onde eu passei, já morei em outros lugares, morei sozinho já inclusive. Até o momento que eu estou da minha vida, que é aos 35 anos, tá? Então vou voltar aí pelo menos uns 25 anos aí na história da minha vida para trazer para vocês, tá? Também já fiz alguns vídeos sobre investimentos aqui no canal, que são assuntos que me interessam. Então esse aqui é um canal pessoal que vai ter todo tipo de assuntos, as coisas que eu gosto, investimento, carros, espiritualidade, coisas que realmente me interessam aqui. E eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do canal, tá certo? E eu vou trazer mais alguns vídeos de investimentos em breve para vocês. Quando esse canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou abrir a minha carteira de investimento, que vocês estão me pedindo também. Lucas, tô curioso, o que você está investindo aí, cara? Quanto você tem investido em cada tipo de ativo? Vou mostrar para vocês uns 10 mil inscritos aí, tá? História da minha vida. Novamente, pessoal, quem me olha hoje aqui, né, fala assim, nossa, pô, o cara veio de família rica. Se eu viesse, eu falaria para vocês, sou herdeiro e tal, mas não é o caso, tá? Mas muito pelo contrário, cara, eu vim de uma família comum, tá? Onde meu pai era servidor público, a minha mãe dona de casa, tá? Infelizmente, assim como acontece com muitos brasileiros, cresce sem um dos dois, porque os dois se separaram, meu pai abandonou, foi embora, sumiu no mundo. E não tive muito essa figura paterna aí do meu lado, né? Eu fui falar com meu pai, cara, acho que ele foi embora quando eu tinha 7 anos de idade. E eu fui ver ele de novo, eu devia ter uns 12 ou 13, eu fiquei uns bons anos sem ver meu pai. E hoje ainda não é muito diferente, continuo um tempo sem ver ele, tá? Mas eu cresci já meio que sendo um homem da casa, né? O menino da casa, mas vocês entendem, né? Eu tenho um irmão e uma irmã, né? Então morava eu, meus irmãos e a minha mãe. E eu era o homem mais velho, né? Porque o meu irmão é mais novo que eu. Então eu já tinha uma certa responsabilidade mesmo muito novo ali. Eu nunca fui um cara de beber, eu nunca fiquei bêbado na minha vida, eu nunca fui numa balada na minha vida. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso, cada um faz o que achar melhor, mas é uma coisa que eu nunca gostei. Então eu sempre fui um cara muito caseiro, sempre fiquei muito em casa, sempre fui muito à igreja, eu sou cristão, então eu sempre fui à igreja ali com a minha mãe, com os meus irmãos e tal. Sempre, assim, a minha infância e a minha adolescência foi... acho que os dias foram muito parecidos, tá? Coisas que eu adorava fazer, jogar videogame. Só que a gente morava numa casinha muito simples, situação era muito difícil, só minha mãe trabalhava, né? A minha mãe faxineira a vida inteira, tá? Trabalhava de segunda a segunda para sustentar os 3 filhos. A gente, chegando na época da adolescência ali, já queria às vezes um videogame, alguma coisa. E para você ter ideia, cara, hoje eu lido aqui com tanto hardware, né, cara? Hoje eu posso comprar qualquer placa de vídeo, enfim. Mas naquela época eu não podia ter um simples PC, porque a gente não tinha condição de ter um PC. E um videogame também, cara. Eu tinha o meu primeiro videogame quando eu era criança, no Super Nintendo. Depois o meu pai, quando morava comigo, eu jogava no PC dele na época, no PCzinho bem simples, acho que era Pentium 2. Jogava lá no Tomb Raider, Croc Demo, Time Command, esses jogos que eu adorava jogar ali nos anos 96, 97. Quando ele foi embora, eu fiquei sem acesso, cara. Eu já não tinha acesso. Aí, muito tempo depois, a minha mãe foi comprar, isso em meados de 2002, 2003, um Polystation. Quem já teve um Polystation aí, cara? Era o que me divertia. Jogar aqueles videogames com 1 milhão de jogos, todos repetidos, eram uns 10 jogos repetidos. E aí, a minha infância e adolescência, cara, foi bem complicado, porque depois que meu pai acabou indo embora, né? A gente morou de favor muito tempo. E é muito difícil, quem já morou de favor sabe. Acho que eu fiquei uns 2, 3 anos morando de favor na casa de parente. E, cara, é humilhação, cara, é muita coisa chata que acontece. Não vem ao caso detalhar essas coisas, tá? Mas quando a minha mãe conseguiu um emprego melhor na faxina, ela chegou a trabalhar em restaurante também, fez um monte de coisa. Vendia pão caseiro.
Aí a gente foi morar numa casinha que eu já mostrei as fotos dessa casinha, que eu fiquei mais ou menos uns 11, 12 anos nessa casa, tá? Que é uma casa assim, cara, você olha, cara, parece casa de comunidade, né? Não era uma comunidade, uma favela, assim, como aquelas convencionais que é um em cima da outra, mas a casa era extremamente simples, né? E a gente era muito feliz ali, cara, a gente vivia tranquilo ali, né? Minha mãe trabalhava sempre e eu na escola. Só que aí eu comecei a querer procurar alguma coisa para fazer. Ali nos 13, 14 anos, a única coisa que dá para fazer formalmente é um estágio, só que eu não conseguia, não tinha nenhuma experiência com nada. Dava para você entrar naquelas casas do pequeno trabalhador, para trabalhar em mercado. Eu tentei entrar, fiz a prova, não passei. Tá? Eu devo ter feito alguma cagada ali. E foi bom que eu não passei, porque eu acho que eu ia ficar preso no CLT. Inclusive, eu já fui CLT, eu tenho carteira registrada já, tá? Vai chegar nessa parte aí. Mas eu não consegui. E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Nessa época, eu costumava traçar objetivos na minha vida. Ali, quando eu tinha por volta dos 14, 15 anos, já tinha essa mentalidade. E eu tinha um objetivo de, ok, eu quero comprar um videogame para poder jogar. Né? Então, eu queria muito comprar um PlayStation 2 na época, né? Já tinha chegado o PlayStation 3, se não me engano, em 2004, já tinha chegado o Play 3 já, mas eu queria o Play 2, que era o mais acessível na época. E aí, depois de muito trabalho, minha mãe foi lá, parcelou, cara, pegou um cartão emprestado com o tio, que era outra coisa assim, chata, comprou o videogame. Aí, filho, eu e meu irmão, tá aqui o videogame para você. Só que era bloqueado, eu não tinha, era impossível comprar os jogos, cara. Então eu falei, eu preciso desbloquear o videogame, né? Na época era R$200. Só que em 2005, se eu não me engano, R$200 era um salário mínimo, ou próximo do mínimo. Então, cara, tipo, era muito caro fazer isso. Eu falei, velho, não tem como. Ela não tinha condição de pagar esse desbloqueio. Então eu falei, eu vou fazer alguma coisa. Sabe o que eu fiz? E eu postei um carrossel no meu Instagram, inclusive me siga lá, mostrando isso. Teve gente que não acreditou. Eu pegava reciclagem, cara. Eu estudava de manhã e durante o dia ali eu passava nas ruas procurando panela velha, ventilador, todo tipo de coisa que tinha algum motor, e eu ficava lá desenrolando fiozinho de cobre, fazia uma bolinha de cobre, ia a pé até um lugar ali que vendia reciclagem e vendia ali, ganhava 10, 15 reais para tentar desbloquear o meu videogame. Era o meu objetivo naquele momento. Era um objetivo simples de um adolescente, pô, eu queria jogar um videogame, queria jogar jogos. Eu fiquei mais ou menos um ano com o videogame parado, sem poder jogar, porque só tinha vindo um DVD de demonstração, era um joguinho simples ali, eu não conseguia jogar, cara. E minha mãe não tinha condição de desbloquear. Aí eu comecei a arrumar uns biquinhos, depois aí melhorou. Aí eu parei de pegar reciclagem e tal, porque você acaba não tendo tanto retorno. Eu consegui arrumar um bico de garçom. Foi que eu comecei em garçom ali por volta de 2005, eu tinha cerca de 15 anos. Eu trabalhava ali das 5 da tarde até 1 da manhã, aquele horário padrão de garçom, ganhava R$10 o dia mais o meu lanche. Eu era magrinho, viu? Eu nem sempre tive esse corpinho esbelto aqui. Eu pesava aí, sei lá, 60 quilos, cara. Eu era um palito, eu tenho 1,83 m, então você imagina. O peso, né? Cara, a grande realidade é que a gente comia pouquíssima coisa, cara. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, cara, ela não acreditava. Eu nunca ia numa pizzaria, num lanche, nunca pedia nenhum tipo de entrega de comida. Era sempre almoço, janta, a mesma comida. Filé de frango era o mais barato, cara. Era só isso que tinha na minha casa. Então eu era assim, ok, era magro, né? Mas nunca comia nada diferente, cara. Essa era a minha realidade. A minha esposa conheceu essa realidade. Tanto é, cara, que ela pegava o salário dela, eu morria de vergonha disso. Puta merda, cara. Ela ia lá e fazia uma compra pra minha casa, velho. Morria de vergonha disso. Mas, cara, você vê, a gente conhece a pessoa quando a gente tá nessa situação, né? Quando não tinha nada, cara. Nada. Ela lá, minha namorada, ó, vamos fazer um churrasco, compra tal coisa, vamos lá, vamos sair para comer. Eu nunca tinha comido uma batata recheada até os meus 20 anos de idade. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Para mim foi uma novidade comer uma batata recheada no shopping. Eu não fazia esse tipo de coisa, tá? Mas vamos voltar um pouquinho, eu acabei dando uns saltos aí. Ali em 2005, então, eu trabalhava de garçom num lanche. O lanche tem até hoje aqui na minha cidade. Depois fui trabalhar de garçom em cervejarias aí, cara,
extremamente cansativo, trabalhava tipo das 4 da tarde até 2, 3 da manhã, o pessoal não ia embora, ficava bebendo, não ia embora nunca. Eu carregava aquele monte de cerveja na mão assim e tal, e ganhava até melhor do que o outro serviço, mas o trabalho era muito ruim, cara, e eu voltava pra casa tipo 3 da manhã, cara, e era meio perigoso, andava assim, você via um pessoal esquisito na rua assim, eu ia a pé, cara. Eu ia a pé, não tinha ônibus, não tinha nada. E nessa época aí, cara, acho que era 2007, 2008, não tinha Uber, não tinha essas coisas. Era ônibus de madrugada, não existe ônibus na minha cidade, ou táxi, que eu não ia gastar porque eu precisava ganhar um dinheiro, né? Então eu ia a pé, cara. Pé 2 ali e vambora. Andava muito de bicicleta também nessa época. Quando a coisa começou a dar uma mudada, a minha avó comprou um computador para a casa dela, para minha prima usar. E eu adorava ir lá para mexer no computador. Desde pequeno eu sempre gostei de equipamento, de hardware, de informática, sempre gostei disso. Apesar de não ter muito acesso a esse tipo de coisa, eu sempre gostei. Tá? Eu lembro uma vez que eu fiz um curso no Senac, um curso de Word, Excel, PowerPoint. Tipo pacote Office, né? Eu sentava atrás da mesa do meu professor e ficava olhando o PC, cara. Eu gostava de sentar lá só para ficar olhando aquele PC funcionando. Eu gostava tanto de hardware, cara, só para vocês terem ideia, isso aí foi por volta de 2006, 2007. Eu peguei um livro do Senac que ensinava sobre computadores e eu anotei o livro praticamente inteiro num caderno. Eu copiei o livro, os esquemas, eu desenhava a placa-mãe, desenhava os componentes, porque eu não tinha dinheiro para fazer o Xerox. Vocês acreditam nisso, cara? Essa era a minha realidade, cara. Quem olha hoje fala, não é possível, mas é verdade, cara. Eu tenho esse livro até hoje, eu nunca joguei fora. Eu anotava, tá? Eu cheguei a fazer... Tem uma coisa assim que não faz nenhum sentido, mas eu fiz isso, cara. Tinha um cara que ele comprou um livro de hardware grosso, assim, eu não sei se era do rapaz lá, do Gabriel Torres, do Clube do Hard, não lembro de quem que era, cara, mas ele tinha um livro assim, eu falei, velho, que legal, pô, vende esse livro pra mim, ou empresta pra eu copiar, ele não quis emprestar, eu falei, então vende, cara, ele falou, tá bom, você sabe o que eu ofereci pra ele? Isso é, cara, 100% verdade, eu ofereci pra ele o meu sapato. Eu não sei porque que eu tive coragem de falar isso pra ele. Falei, cara, eu tenho esse sapato aqui, é tudo que eu tenho. Não sei, sem brincadeira, cara. Eu ofereci um sapato pro cara. Obviamente ele não aceitou. Eu não sei onde ele tá agora, mas se ele ver esse vídeo, talvez ele comente aqui um dia se ele encontrar esse vídeo. Mas eu ofereci o meu sapato pra você e você não quis vender o seu livro pra mim, cara. Mas eu não desisti. Eu peguei gosto, cara, por informática e tal, aí conforme eu tava falando, minha avó comprou esse PC pra ela e eu ficava indo muito lá enchendo o saco dela, ela falou, não foi bem assim, mas ela falou assim, ó, vou comprar um PC pra você também. Ali começou, cara. Meados ali 2008, 2009, ela comprou um PC pra mim e eu não trabalhava com PC, mas, cara, ter um computador em casa, meu Deus, isso aí é revolucionário, cara, 2007, 2008 ali, eu poder navegar na internet, a minha mãe assinou uma internet ali e tal, acho que era de escada na época, eu não lembro agora se já era banda larga, não lembro, eu acho que era de escada. E aí a gente conseguia acessar a internet, cara, puxa, pesquisar, aprender, expandiu assim, cara, a minha cabeça para essas coisas. Então eu ainda estudava, né, ali eu saí do ensino médio em 2007, então eu não estudava ainda mais, e aí eu procurava trabalho, e quando eu não estava trabalhando eu ficava mexendo no PC aprendendo coisas diversas sobre tudo ali. Depois de ser garçom, para onde eu fui trabalhar de servente de pedreiro, tá? Então eu lembro de ter construído uma casa enorme de um ricaço aqui da minha cidade, um sobrado bem bonito, cara. E, cara, é pauleira demais, os caras, você subir escada pro segundo andar com um saco de cimento assim, judiava, cara. Eu era novo, mas judiava. Ganhava bem, cara, na época ali, eu acho que eu tirava por semana uns 200, cara. Eu acho que eu tirava ali uns 2, 3 salários fazendo isso. Depois disso, eu fui trabalhar de atendente de papelaria, gostava de trabalhar, só que infelizmente foi um emprego temporário, fiquei muito triste quando me mandaram embora, porque assim que eu entrei nesse emprego, para cobrir ali, tipo, dezembro, janeiro, fevereiro, que é época de volta às aulas, eles me contrataram. E aí, assim que eu entrei no trabalho, eu me matriculei lá na Microlins, não sei se vocês lembram da Microlins, acho que não existe mais a Microlins, para fazer um curso de hardware. Inclusive,
O meu professor, que é o Anderson Deizep, ele comentou lá no meu Instagram, falou, cara, eu lembro de você, eu fui teu professor, e ele até pediu desculpa assim, de alguma coisa que aconteceu. Ele falou, Lucas, e eu vi todo o seu trajeto, eu lembro quem você era, e hoje eu assisto teu canal para ver as tuas dicas. Eu falei, não acredito, cara. É extremamente satisfatório encontrar o meu próprio professor de, cara, sei lá, já tem aí 15, 16 anos atrás, cara. Então eu fiz esse curso na Microlins, né, de hardware, era hardware e redes, foi ali que eu aprendi, ali que eu peguei gosto por isso. Eu acho que era 2008 mais ou menos, eu não lembro agora, mas eu fui mandado embora e a minha mãe falou, não filho, vai lá, eu continuo pagando para você, muito obrigado mãe, porque você sempre me ajudou demais nisso. E aí, em seguida desse curso, saiu uma vaga para fazer na ETEC, aqui do estado de São Paulo tem a ETEC, né, que é um curso técnico, era tipo período integral o curso, era de manhã até o finalzinho do dia, o que me impediria de trabalhar, então eu teria que voltar a trabalhar à noite fazendo alguma coisa, mas eu ia me aprofundar muito em hardware e principalmente em programação, que era o grande foco desse curso. Eu comecei a fazer esse curso técnico e adorei, cara. Era como se fosse uma faculdade, mas assim, de nível técnico, durava 1 ano e meio e período integral. Eu achei muito legal, cara, muito bacana aprender coisas diversas, né? E quando eu podia, fim de semana eu fazia bico, então eu fazia entrega de frio. Eu já trabalhei de panfletaria, fazia polimento de veículo, cara, eu fazia assim qualquer coisa para ganhar uma grana, e aí já ajudava em casa, né? Então minha mãe já estava chegando ali nos seus 45, 47, já ajudava em casa, lhe dava um reforço, mas realmente ganhava muito pouco ainda. Eu comecei a ganhar alguma coisa depois que eu fiz esse curso técnico, porque eu saí e eu lembro que eu pegava um ônibus que demorava muito tempo para chegar, porque o curso é fora da minha cidade, é um lugar meio longe assim. E eu desci no centro da cidade e eu falei assim, hoje eu vou entregar um currículo. Eu não tinha terminado o curso ainda, mas eu tinha aprendido a programar, a minha cabeça realmente expandiu, eu aprendi muita coisa. Eu falei assim, hoje eu vou arrumar um emprego de verdade. E aí eu tinha como ir na Microlins e numa outra escola de informática chamada SOS Educação, acho que era esse o nome. Só que eu estava no meio da minha cidade, cada uma estava num lugar assim. Falei, cara, eu vou escolher uma. Aí eu olhei assim, cara, vou lá na SOS, desci. Mesmo dia, na mesma hora eu fui contratado. Eu cheguei lá, falei, olha, eu faço curso técnico, eu posso ensinar sobre hardware. Eu nem entendia tanto, mas, cara, eu costumo falar assim para as pessoas, imagina uma régua. Você pensa assim, não, eu tenho que ser um doutor em hardware para ensinar alguém. Não, não precisa, cara, porque às vezes você está no meio da régua, mas tem muita gente que está lá no comecinho, a pessoa não entende nada. Então, o que você tem já é suficiente para explicar para muitas pessoas. E assim começou. Eu me tornei instrutor de informática. Eu não falo assim professor de informática, porque eu acho que tem que ter uma faculdade e tal, mas eu falo instrutor, porque eu tinha um nível técnico para instruir. Então, hardware, redes, também programação, web design, aquele pacotão que o pessoal fazia muito nos anos 2010, 2009, 2010, né? Inclusive, foi ali que eu conheci a minha esposa, eu era professor dela. Eu não mexi com ela não, tá? Mas eu conheci ela ali e muito tempo depois a gente se reencontrou e começou a namorar e tal, e estamos aí até hoje, 10 anos de casado. Cara, trabalhar ali foi muito bacana, porque eu adorava ensinar, que é uma coisa que eu faço hoje no YouTube, isso continua, não mudou até hoje, né? Eu ensino diversas coisas para as pessoas, então eu ensinei por 1 ano e meio, 2 anos ali, peguei muita experiência, até que um dia o meu pai ficou muito tempo sem falar comigo, falou, filho, vem para cá, lá em Sinop, no Mato Grosso, não sei se tem alguém de Sinop aí, mas ele falou assim, filho, vem pra cá, porque aqui tá crescendo muito essa parte de tecnologia, tá um polo aí e tal, vem pra cá para você trabalhar. Aí ele até falou assim, ó, tem um programador, ele falou assim, acho que é Java, é uma coisa assim, ele não entende, né? Pô, o cara tá ganhando 7 mil aqui, eu falei, pô, vamos dar uma chance, né? Aí eu pedi demissão do emprego, inclusive o pessoal nem pagou meu acerto, cara, na época, ou pagou e alguém passou a mão, porque a empresa faliu logo depois que eu saí, cara. Eu não digo que eu fui o responsável, tipo assim, saiu o professor que faliu a empresa, não era isso, mas a empresa
tava meio de mal a pior ali, e acabou falindo e abriu uma funerária no lugar, cara. Então tem o F mesmo ali. E aí eu fui lá para Sinop. Aí fui morar, fiquei um tempo na casa do meu pai, depois fiquei num pensionato, né? E aí cheguei numa quarta-feira, na sexta-feira eu já estava empregado. Aí não para ganhar 7 mil, né? Mas eu entrei numa empresa de programação. É a primeira vez que eu ia trabalhar de programador. Antes disso, como eu tinha feito aquele curso técnico, eu desenvolvi várias coisas para mim, então vários sisteminhas na internet, comecei a vender, comecei a prestar serviço assim, tipo oferecendo serviço de otimização SEO, serviço de sites menores. Então eu já era um programador nos horários vagos da instrução lá de informática do curso, né? Então eu já tinha acabado o curso técnico, pensava inclusive em ingressar uma faculdade, cheguei a ingressar em tecnólogo de internet, não lembro. Aí depois saí, cheguei a entrar também em ciência da computação, também tranquei, porque eu percebi que não era muito para mim. Quando eu fui lá para o Mato Grosso, lá para Sinop, eu comecei a trabalhar numa empresa que depois já fechou, mas a gente fazia site para cantor sertanejo. Hoje quando eu escuto, eu gosto de música sertaneja, que é raiz, aqueles modão e tal, mas eu enjoei de muita música porque eu fazia o site desses caras, eu ficava o dia inteiro escutando a música deles. Alguns sites que eu fiz, Israel Rodolfo, Luan Santana, Jorge Mateus, cara, os caras mais top da época, a empresa que eu trabalhava fazia o site deles. E, pô, era realmente ali, cara, eu cresci demais. Por quê? Depois que eu fiquei um mês na casa do meu pai, fui morar sozinho no pensionato, 20 anos de idade, morando sozinho, cara, se amadurece na marra. Era um pensionato, era um quarto para mim, tinha só uma cama, a televisão eu trouxe, com uns canaizinhos ali. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no mercado, eu comprei um garfo, uma colher, uma faca e um copo. Aí eu passei assim no caixa, a moça ficou olhando assim, falou, sei que esse cara vai fazer uma macumba, o que esse cara tá fazendo com um de cada? Aí ela ficou olhando, eu falei assim, não, é que eu moro sozinho, tá? É só pra mim isso aí. E eu não tinha nenhum de lavar, pra vocês terem ideia. Eu tinha que lavar no banheiro. Quando eu ia tomar banho, eu levava ali, porque era um pensionato só para homens. Eu levava no banheiro comunitário, cara. Para tomar banho de manhã, eu tinha que acordar cedo, senão era um chuveiro quente e outro frio, velho. Eu lavava no banheiro. Lavava no banheiro, cara. Porque eu fui para lá, cara, para guardar algum dinheiro, não para comprar coisa. Vou comprar uma lavadora de. Não. Dava os meus jeitos ali. Eu era o primeiro a chegar na empresa e o último a sair. Tanto é que o dono confiou a chave para mim, cara. Era um prédio comercial. A gente chegava lá, o horário de entrar às 8 às 6. Eu chegava às 7h20, 7h10. Eu abria, já ia ligando o servidor, já ia mexendo lá. E o horário de ir embora era 6. Cara, eu saía 8h30, 9 horas. Eu realmente dava o meu sangue por aquela empresa. Tanto é que depois teve um problema lá com a empresa. Os donos se separaram. E eu continuei com um dos donos lá por muito tempo, cara. Tá? E aí, eu lembro que eu comprava uma marmita para almoçar, eu tinha 1 hora de almoço, eu comprava uma marmita, eu comia metade dela, voltava no meu pensionato, no meu quarto, deixava a marmita lá, não tinha geladeira nem nada, ficava em cima da minha cama a marmita. À noite eu voltava e comia a outra metade da marmita. Isso ali em meados de 2010, 2011, tá? Foi essa época aí. Aí eu ganhava ali um salário, acho que era um salário mínimo, eu ganhava uns R$ 1.000, não lembro agora quanto que era o salário da época, mas era tipo mínimo, era mais ou menos isso. Até que eu voltei para o estado de São Paulo, falei, olha cara, eu acho que esse trabalho pode ser home office, tá? Eu vou voltar lá porque eu queria fazer umas coisas para cá, toda a minha família estava toda para cá, eu ainda tinha essa questão de apego e tal, eu acabei voltando para cá. Quando eu voltei, eu comprei a minha moto, e 6 meses depois quase morri com essa moto, tá? Na época o meu salário ali tinha aumentado, eu vim para home office, mas mesmo assim, como eu acabei dominando todos os processos da empresa, eu acabei me tornando fundamental naquela empresa, tá? Na época eu ganhava por volta de R$ 4.000, cara, e era um salário bom para 2012, eu acho que eram uns 3, 4 salários ali, cara, mais ou menos isso. Aí eu falei, pô, vou comprar uma moto, cara. Nunca tive um veículo, comprei minha primeira moto, tipo, em fevereiro, quando foi agosto, mais ou menos, ali, lapada, cara. Tava descendo a minha avenida, minha cidade aqui, uns 50, 60 por hora. Uma digníssima ali tava no canteiro central, não quis esperar, avançou. Quando ela avançou, eu não tive reação. Eu era muito novo,
Hoje eu de repente faria diferente, uma direção defensiva, tentaria jogar a moto para um lado. Não, cara, eu simplesmente fiz um erro clássico de muita gente que anda de moto, que é meter a buzina. A buzina não abre um portal no meio do carro para eu passar. Eu meti pé em direção a ela. Pé, cacetei, cara, o carro. Eu dei umas 2 piruetas no ar, caí, já caí quebrando as 2 pernas, bagaceira da pega, cara. Fiquei 26 dias no hospital, isso porque eu tive complicação, eu tive embolia pulmonar, né? Saiu aquele coágulo do sangue e tal, do osso, subiu, aí eu lembro que eu estava no hospital, no primeiro dia, as 2 pernas arrebentadas, né? Aí eu falei com a minha mãe, mãe, tô bem, fica em paz, né? Isso era umas 11 da noite, cara. Quando foi no outro dia, eu ia morrer. No outro dia eu estava morrendo. Eu só não morri porque Deus não quis. Uma amiga minha chegou no hospital, fora do horário de visita, eu não sei nem como ela conseguiu passar pela portaria do hospital público, né? É bem vigiado, assim, o pessoal não deixa entrar. Sei lá, ela entrou, chegou no meu quarto, quando ela chegou lá, eu estava com as minhas unhas roxas, eu estava morrendo. Aí ela olhou assim, regalou o olho, ela falou para mim isso depois, né? Gritou às enfermeiras, aí veio aquele monte de enfermeira, ela fechou, você já expulsou ela da sala. E aí ela tentava espiar, assim, ela falava que os médicos estavam em cima de mim, tentando me reanimar, vinha com a máquina de choque e batia no meu peito. E aí falou assim, vamos entubar ele. E ela fala que eu tava meio que lutando para ser entubado, eu não estava aceitando. Por mais que já tinham me dado um monte de sedativo, eu não abria a minha boca, eu ficava assim, ó, lutando para não deixar ser entubado. E aí eles conseguiram e ali eu fiquei, em coma induzido por alguns dias até estabilizar a questão pulmonar, né? Porque meu pulmão realmente deu uma desligada ali, até que estabilizou, fiz minha cirurgia e um monte de complicação do hospital, tal, acabei ficando. Eu lembro que o médico, ele virou para minha mãe e falou assim, não, ele é jovem, ele aguenta, porque eu tinha ficado no corredor, sabe como é que é o SUS, né? SUS grátis, olha o SUS grátis aí, né? Eu fiquei no corredor. Aí a minha mãe falou assim, nossa, mas ele tá todo arrebentado, não pode ir para um quarto. O médico falou assim, não, ele é jovem, ele aguenta. Pois é. Depois minha mãe encontrou ele e ele falou assim, olha, fiquei surpreso, hein? Eu achei que ele ia morrer, mas eu sobrevivi. Aí saí dali de cadeira de rodas, fui para minha casa, né, quase um mês depois ali. Nessa época eu já tinha um canal de hardware. Eu tinha aberto há mais ou menos ali alguns meses, aí sumi. Inclusive, cara, foi até esquisito porque eu tinha feito uns sorteios de umas chaves ali de jogos para as pessoas e fiz o sorteio e sumi um mês. O povo falou, ué, cara, aconteceu? Cadê o sorteio? Sabe o que aconteceu? Tinha sofrido o meu acidente, tá? E eu reencontrei aquela minha ex-aluna, né, que ali já não era aluna mais minha, comecei a namorar e tal, e estamos aí até hoje, tá? Então, como eu já tinha o meu canal do YouTube, eu comecei a ter 2 trabalhos. Depois eu voltei a andar, fiz fisioterapia e tudo mais, tá? Aí tive umas sequelas, mas nada muito grave. Eu continuava sendo programador daquela empresa, mas não mais CLT. Eu já tinha pedido as contas, mas trabalhava assim, tipo, freelance, né? E aí eu fazia os vídeos no canal de hardware, Peperaio Hardware, e fazia sites para essa empresa. E assim, fiz assim de 2013 até 2017. Eu tinha 2 empregos, então durante o dia eu trabalhava de programador e durante a noite eu fazia testes de hardware, teste das peças para complementar ali a renda, né? Então assim, na verdade o hardware ele era meio que um hobby, porque eu quase não ganhava dinheiro com ele, mas eu conseguia complementar a renda porque às vezes eu ganhava uma peça, aí com aquela peça eu produzia um conteúdo, aí o próprio YouTube pagava alguma coisinha ali, então ia dando a situação ia dando uma melhorada, né? Nessa época eu já morava com a minha esposa. Em 2016 a situação ficou feia para eu e para minha esposa e a gente teve que morar de favor. Foi realmente muito ruim porque eu sabia como era morar de favor. A pessoa que nos recebeu é uma pessoa, cara, de um coração enorme, mas mesmo assim você não fica confortável morando de favor, né? Então eu falei para ela, olha, vamos alugar uma casa. Alugamos uma casa. E aí quando a gente alugou essa casa, eu falei assim para ela, olha, agora eu vou tomar uma decisão, eu vou parar de programar, eu vou focar no YouTube, porque eu percebo que esse é o futuro. As pessoas gostam de mim, eu já tinha um público, eu começava a ter alguns parceiros ali, tipo a Nvidia já, de vez em quando dava umas placas, começou a aparecer umas lojas, tipo a Terabyte, falou, ó, a gente paga uma grana aí, você divulga a nossa loja. Eu falei, pô, eu acho que eu posso focar nisso. E aí, cara, arrisquei. Eu saí de um negócio que era meio que fixo, que eram os sites lá,
para fazer vídeos. E assim foi crescendo. Só que por muito tempo eu ganhava muito pouco, cara. Eu tirava ali, cara, ó, eu tirava tipo uns 3 mil por mês, né? Então assim, ok, hoje de repente você fala assim que é um salário legal, né? Mas, cara, eu tinha muita conta, cara. Morava de aluguel, pagava ali R$ 800 de aluguel, tá? Aí você paga lá luz, água, internet, cara, sobrava, sei lá, R$ 1.000, tá? Então assim, era aquela situação que eu vivia, tá? Que é a situação de muitas pessoas hoje em dia. Aí você fala assim, Lucas, como é que você mudou isso, cara? Porque hoje a situação é o extremo oposto, né? Comecei a me dedicar muito nos canais, no meu canal de hardware, comecei a produzir muito conteúdo, me tornei conhecido, as lojas começaram a me patrocinar, as empresas começaram assim, ó, Lucas, pega essa placa, faz o anúncio no canal, esse vídeo é um oferecimento de marca tal, esse vídeo é um oferecimento da fonte tal. Comecei a fazer isso, comecei a ganhar alguma grana, mas realmente a minha vida mudou quando eu comecei a trabalhar com vendas, sem estoque, que é o mercado de afiliados. Porque as pessoas querem comprar, às vezes, cara, a pessoa quer comprar esse controle aqui, mas ela quer encontrar uma promoção desse controle, ou um cupom de desconto que pegue nesse controle. Que eu comecei a fazer, eu criei um grupo de ofertas no Telegram, no WhatsApp, hoje já são vários desses grupos, e falei assim, olha, eu encontrei esse controle para você, ao invés de você pagar 10, eu achei por R$ 8, com um cupom de desconto tal. Ou seja, eu estou agregando algo interessante para a pessoa, porque ela paga menos e ao mesmo tempo eu ganho uma comissão por estar vendendo esse controle para ela, tá? Então eu comecei a ganhar uma grana bem mais relevante, bem maior do que eu ganhava no YouTube, enfim. Assim, eu acho que tem um livro que fala sobre isso, que você acaba ganhando muito mais dinheiro com negócios paralelos ao seu negócio principal. O negócio principal era fazer vídeos para o YouTube, só que o YouTube não pagava tão bem, cara. Eu sempre recebi mais ou menos a mesma coisa do YouTube, de entre 3 a 5 mil reais todos os meses. Falei, nossa, Lucas, é um salário bom. É um salário bom, tá? Mas vendas, mercado de afiliados é absurdo, cara. É muito, muito mais do que isso, tá? E eu vou fazer vídeos aqui sobre como eu fiz essas coisas, porque vocês podem fazer também. Só que é difícil para quem começa do zero, né? Porque quando eu comecei eu já tinha público, eu já era conhecido na internet. Então é muito mais fácil quando você já tem gente te seguindo, né? Começar do zero com tráfego pago ali é pauleira, cara. Você fica bastante tempo sem conseguir alguma coisa. Então, essa foi a minha trajetória, cara. Aí hoje eu estou estabilizado, né? Tenho as contas pagas, tenho casa própria, carro próprio, e carteira de investimentos, cara. Quem diria que eu faria investimentos? Inclusive, você sabe quando eu comecei a fazer investimentos? Em 2022. Eu comecei a fazer investimentos ali, guardar uma coisinha ou outra ali, mas eu comecei realmente a investir depois que eu assisti o vídeo do Rodrigo Baltar, que eu conheço ele há mais de 10 anos. Ele fez um vídeo que ele caiu num golpe lá, não sei se foi golpe, eu não sei de quem que ele tomou um golpe lá, um dos vários golpes que ele já tomou, mas eu falei assim, preciso começar a investir, cara, preciso começar a aprender. Aí comecei a aprender sobre CDB, LCI, LCA, ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, e fui construindo uma carteira, coloquei lá, cara, R$ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, o negócio foi escalando, fui pegando gosto pelo negócio, foi crescendo e graças a Deus aí tá uma carteira bastante positiva, tá? Que eu vou abrir quando tiver 10.000 inscritos. Esse é o meu combinado com vocês. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Videozinho aí um pouco da minha retrospectiva. Então vocês viram que eu não vim de família rica. Se tivesse vindo, eu falaria para vocês, muito pelo contrário, cara. Eu vim de família de trabalhadores e mudei a minha realidade, graças a Deus, que sempre me deu inteligência, saúde. Graças a muito trabalho, muita dedicação, o apoio da minha esposa foi fundamental, o apoio ali da minha mãe, da minha avó, que me incentivou, que pagaram meus cursos, que me deu o computador. Sou muito grato a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida e que me possibilitaram chegar até aqui. Eu não cheguei até aqui sozinho. Os inscritos do canal, cara, tem inscritos do canal que estão aqui há 10 anos, 12 anos. O outro canal de hardware tem 12 anos. Tem gente que está desde o começo comigo, cara. É absurdo pensar que a pessoa está comigo por tanto tempo. E os parceiros de hardware, as lojas, os fabricantes, muita coisa aconteceu. Eu também tive sorte, posso falar que eu também tive sorte, cara. Mas o universo conspirou para que eu saísse daquela situação
de miséria, de ganhar extremamente pouco, tá? Para a situação que eu vivo hoje, que é uma situação muito mais confortável. Vou falar mais sobre isso aqui no canal. Espero que tenham gostado desse vídeo, ficou gigante. Até mais. Tchau, tchau. Vou tentar desligar aqui pelo controle.